Você já pensou que certos crimes são imperdoáveis? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. O Corvo nasceu para personificar um profundo desejo de vingança, não apenas do personagem Eric Draven, mas do homem que escreveu a sua história. Uma história mais intensa e mais sombria do que você viu nos filmes. E é sobre isso que eu quero te contar. Principalmente porque agora em 2024 o cadáver do Corvo está sendo novamente exumado para estrear um novo remake sobre a pele do ator Bill Skarsgård. O cara responsável por encarnar o simpático palhacinho Pennywise em It, a Coisa. E antes que você decida continuar assistindo esse vídeo, já vou te avisar. Alguns momentos dessa história vão ser polêmicos e realmente pesados. Então se você for sensível, fique ciente de onde você está entrando. O filme original do Corvo, o primeiro e o mais importante é, até hoje, o filme de 1994. Sombrio, polêmico e, de acordo com os mais supersticiosos, amaldiçoado por um mau agouro de morte. E eu não estou falando apenas da trágica morte de Brandon Lee durante as filmagens. Acontece que existem pelo menos 3 ironias mórbidas que cercam o legado do Corvo, e farão você questionar se talvez exista mesmo algum tipo de maldição sombria por trás dessa história. O filme foi inspirado em uma HQ do escritor James O'Barr. E bom, se você acha que o filme do Corvo é violento e extremamente sombrio e você gostou exatamente por isso, então vou te falar que você precisa conhecer essa HQ. Porque tudo que você vê no filme é 10 vezes mais intenso e perturbador na história original do Corvo de James O'Barr. Nesse vídeo vou te falar as principais diferenças entre essa HQ e o filme de Brandon Lee. Tem algo nessa história que acaba mexendo com a gente. Algo que vai além do espetáculo de violência e sangue. Eu estou falando da nossa empatia e reflexões sobre vida e morte. Vou te mandar a real. Existe quase meia dúzia de encarnações do Corvo readaptando a história de Eric Draven. Provavelmente você já deve ter cruzado com algumas delas por aí. Acontece que a cada uma dessas novas adaptações a essência do personagem foi apenas se diluindo, porque a verdade é que dificilmente algo vai ser melhor do que o Corvo de Brandon Lee e a história original de James O'Barr. Em um cemitério, um cadáver se levanta da terra úmida em uma noite chuvosa, com o propósito de resolver em vida assuntos dolorosos que não o deixaram encontrar paz e descanso eterno. E claro, um feito como esse só poderia ser permitido através de intervenção divina, por uma entidade com compaixão e desejo de justiça. Toda a história nasce de uma inspiração, não é verdade? De esperança, de amor, de boas lembranças e momentos que nos marcaram profundamente, enquanto algumas inspirações vêm do mais profundo sofrimento e melancolia, de momentos tão trágicos que criaram feridas tão profundas que simplesmente não conseguimos curar. Presta atenção nisso. Quando James O'Barr escreveu O Corvo, ele não tinha a pretensão de criar uma história de sucesso e lucrar com isso. Na verdade, sua intenção era consolar a sua própria dor de forma artística, criando um personagem que estivesse sofrendo e sentindo tanta raiva quanto ele próprio. E principalmente, um personagem que pudesse realizar a vingança que James O'Barr desejava na vida real, mas jamais realizou. O Corvo é esse cara essencialmente trágico, atormentado por memórias de um grande amor que foi arrancado dele, enquanto é condenado a uma subvida melancólica e dolorosa, um reflexo do sofrimento do seu criador. James O'Barr perdeu a sua noiva em um trágico acidente de trânsito quando ela foi atropelada por um motorista bêbado. James passou muito tempo remoendo essa tragédia enquanto tentou seguir a vida, se alistando na Marinha dos Estados Unidos. Ainda nessa época, James se lembra de ter lido no jornal uma notícia sobre um casal executado durante um assalto feito por criminosos, por um motivo trivial, para roubar uma aliança de $20. E bom, ainda que não fosse um crime que o afetasse diretamente, imagina só como isso mexeu com a empatia e o sentimento de revolta que já existia dentro de James O'Barr. Claro que ele se colocou no lugar das vítimas, e imagina só como ele se sentiu. Você já esteve nesse lugar? A raiva, a angústia e o desejo de vingança que ele sentia tomaram a forma de Eric Draven, um homem trazido de volta dos mortos para se vingar dos criminosos que ficaram impunes após usarem a sua namorada como um objeto descartável e o executarem a sangue frio. Não é difícil se colocar no lugar de Eric Draven ou de James O'Barr e se perguntar: o que fazer quando a justiça falha? Não é uma pergunta fácil e encontrar uma boa resposta pode ser impossível. O Corvo não é apenas um símbolo de vingança, ele nos faz refletir sobre a natureza da vida e da morte, e o contraste entre a beleza e a felicidade com a dor e o sofrimento do mundo. Isso vai ficar ainda mais claro quando falarmos especificamente das diferenças entre o que vemos no filme e na HQ.
O Corvo é um personagem gótico, mas isso você já sabe, não apenas pelo visual, mas pelos seus pensamentos e as suas reflexões. Ele recita poesias, orações sombrias e foi inspirado em bandas góticas como The Cure, Systems of Mercy e Joy Division. A HQ do Corvo é cheia de trechos de poesia, letras de música e reflexões profundas sobre esse contraste entre luz e sombras. E tendo se tornado imortal, ele já não se preocupa com o que aconteça com seu corpo. Nada pode ferir Eric Draven, o que é uma forma de dizer, já tiraram tudo de mim, e eu já sofri tanto que nada que façam agora pode me machucar de verdade. Acontece que existe uma cena em particular onde Eric Draven é finalizado a sangue frio por criminosos na frente da sua noiva. E aqui existem pelo menos 3 ironias terrivelmente mórbidas. A primeira você provavelmente já imagina qual seja, não é? Essa cena onde Eric Draven é executado foi a cena onde Brandon Lee faleceu após ser baleado, enquanto gravava o trágico fim de Eric Draven. A equipe de filmagem pensava que só havia balas de festim na arma, balas falsas. Após o disparo, todos perceberam que na verdade a arma estava carregada com uma bala real. E infelizmente o pior havia acontecido. A segunda ironia mórbida sobre essa tragédia é que, assim como o personagem Eric Draven estava noivo no momento da sua execução, o ator Brandon Lee também estava noivo de Eliza Hilton no momento do seu fim. Ambos morreram da mesma forma. Não é curioso como toda essa atmosfera que orbita o Corvo é sombria e pesada? E há quem diga que existe uma maldição real e obscura pairando sobre tudo isso, principalmente se você levar em conta a próxima ironia mórbida dessa história. Eu estou falando do artista marcial e ator Bruce Lee, o pai de Brandon Lee, que infelizmente também teve um trágico fim, e assim como seu filho deixou as filmagens de um filme incompletas. No caso eu estou falando do filme O Jogo da Morte, que por falar em ironia mórbida, olha o nome desse filme. A morte de Bruce Lee foi um mistério na época, e de todas as hipóteses, a mais extravagante é que uma maldição obscura teria ceifado a sua vida, e mais tarde levaria o seu filho Brandon Lee durante as filmagens do Corvo. O fato é que Bruce Lee vivia forçando seu corpo ao limite e pode ter morrido devido à hiponametria, que significa alta ingestão de água. Dizem que ele chegava a tomar até 10 litros em um único dia. Dá pra acreditar? E se lembra que eu disse que a morte do pai e do filho deixaram os filmes incompletos? Pois foram usados dublês para completar as filmagens, tanto no Jogo da Morte quanto no Corvo. E no caso do Corvo, foi o dublê de Brandon Lee que ajudou a completar as filmagens do filme. E hoje é o diretor da franquia John Wick. E caso você esteja se perguntando, o que aconteceu com o cara que atirou em Brandon Lee? Bom, o disparo foi feito pelo ator Michael Macy. Foi acidental e um erro cometido pela falta de atenção da equipe do filme. Então Michael não foi processado pela tragédia de Brandon, mas não ficou livre do fardo da dor e remorso do acontecimento e passou alguns bons meses afastado do trabalho remoendo o seu trauma. Você já imaginou como seria isso pra você? Quer dizer, mesmo que acidentalmente, ser responsável por tirar a vida de alguém e ter que passar toda a sua vida convivendo com esse fardo? No ano de 2021, a tragédia do Corvo de Brandon Lee se repetiu durante as filmagens do filme Rust, quando o ator Alec Baldwin disparou uma arma e atingiu fatalmente sua amiga e diretora de fotografia Helena Hilton e feriu o diretor Joel Souza. E pensando sobre tudo isso, essas tragédias e agouros de morte e maldições, afinal, por que um corvo? Por que James O'Barr escolheu um corvo para ser o centro da sua história? Acontece que em várias mitologias antigas o corvo é encarado como um animal místico, com o poder de transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Sempre astuciosos e inteligentes, influenciando a nossa vida, trazendo luz e esperança, ou presságios de tragédia e calamidade. Pense em um mensageiro ou um intermediário entre mundos. Agora lembre-se da mitologia nórdica. O deus Odin possuía 2 corvos que viajavam entre os mundos buscando informações, enquanto faziam o papel de ser os seus olhos, assim como o corvo de Eric Draven. Já na mitologia celta temos a deusa obscura Morrigan, que podia se transformar em um corvo enquanto visitava campos de batalha para se alimentar da carne dos falecidos, trazendo presságios de vitória ou derrota. E na mitologia japonesa temos o corvo de 3 patas e a Tagarazu, um espírito mediador que transita entre os mundos exercendo intervenção divina nos assuntos humanos. E se liga nisso, os corvos sabem imitar a voz humana e usar truques, como se fingir de morto para enganar outros animais. Vê alguma semelhança com Eric Draven? E agora chegou a hora de falarmos das diferenças mais relevantes entre o clássico filme de 1994 e a HQ que o inspirou. Porque apesar do filme ser excelente, não é uma adaptação 100% fiel. Nas palavras de James O'Barr, cada página e cada desenho que ele fez do Corvo eram carregadas de pura raiva e desejos destrutivos, com cenas brutais de violência tão absurdas que podem perturbar pessoas sensíveis. Mas do que eu tô falando? É mostrado explicitamente o momento onde a noiva de Eric Draven é atacada
atacada por uma gangue várias e várias vezes, mesmo após ela já não estar viva. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque eu nem poderia ser mais claro do que isso. A história é realmente muito pesada e não recomendada para pessoas sensíveis, e pode causar muito desconforto em alguns momentos. Escuta só, o Corvo, a ave mística que trouxe Eric Draven de volta do mundo dos mortos, tem vários diálogos com ele na HQ que não aparecem nos filmes, quase sempre dizendo coisas como: Eric, pare de revisitar essas memórias, não olhe, não veja o que estão fazendo com ela, se referindo à tragédia que arrancaria do peito de Eric Draven o seu grande amor. E tem um elemento que cria uma grande metáfora macabra, porque apesar de Eric Draven ser capaz de se curar de qualquer ferida física, sendo basicamente imortal, ele é uma verdadeira ferida aberta, pois sua alma sempre seria atormentada pelo sofrimento do passado e pela impossibilidade de ter um futuro. E isso traz um dilema. Pense no que você faria se estivesse no lugar de Eric Draven. Seria capaz de perdoar e seguir em frente? Outra diferença é que no filme a cena do ataque da gangue acontece na casa dos personagens, enquanto na HQ de James O'Barr o ataque acontece em uma estrada durante a noite, com o carro do casal quebrando e a gangue surgindo para se aproveitar da situação, como uma forma de demonstrar a trivialidade do crime e a crueldade gratuita que existe no mundo. O filme tomou a liberdade criativa de transformar Eric Draven em um guitarrista, o que caiu muito bem na sua essência, mas na HQ ele está mais para um poeta sombrio que caminha pela noite vestindo preto, recitando poesias e letras de música góticas como o Jardim Suspenso da banda The Cure, além de ter um senso de humor super irônico e sarcástico, fazendo piadas para suas vítimas antes de eliminar elas. Escuta só essa piada. Jesus Cristo entra em um hotel. Ele está segurando 3 pregos na mão e pergunta: "Você tem um quarto para mim? Eu estou pregado." E esse é o humor de Eric Draven. O Corvo sem dúvida é um daqueles clássicos que nunca serão esquecidos, pela qualidade da obra em si e claro, pelo legado de Brandon Lee que se fundiu ao personagem. E provavelmente essa seja uma história que não deveria ser recontada e sofrer inúmeros reboots, até porque o seu arco narrativo é tão fechado e tão bem definido que não parece necessário reinterpretar. Mas para o bem ou para o mal, não é assim que o mundo funciona, não é? Mas enquanto a você, me conta o que você pensa sobre tudo isso. A vingança é justa quando a justiça falha? Será que essa história é realmente tão sombria que originou de verdade uma maldição?